Olá, meu nome é Ana, eu sou fonoaudióloga e trabalho há alguns anos ajudando crianças a falar, ler e escrever melhor. Eu mesma já alfabetizei muitas crianças, inclusive aquelas com muitas dificuldades e que não aprendiam, mesmo tendo estudado por vários anos, utilizado vários materiais e passado pelas mãos de vários professores. Eu também sou mãe de dois meninos, o Henrique e o Heitor. Eu sempre tive o desejo de ajudar os meus filhos em seus estudos de pertinho. E procurando materiais de alfabetização em vários lugares, inclusive na internet, eu percebi que eu não encontrava nada com a clareza e a qualidade técnica que eu estava buscando. Eu cheguei até a comprar alguns materiais famosos, mas eu não os achava completos. Sempre tinha que comprar algum outro para complementar. Os materiais eram até bonitos, mas não supriam a minha necessidade real, que era alfabetizar sem deixar lacunas, que suprisse toda a necessidade de alfabetização que uma criança tem, que é leitura, escrita, conhecimento do princípio alfabético, consciência fonológica, interpretação, linguagem, fala e tudo mais que uma criança precisa. Considero importante para a criança durante o processo de alfabetização. Foi então que eu decidi criar o meu próprio programa de alfabetização. Seria algo que uniria todo o meu conhecimento, técnica, didática e sequência de ensino. Algo que suprisse todas as necessidades educativas de uma criança em processo de aprendizagem. Uma criança que está em processo de aprendizagem, ela é criança e ela precisa, além de exercitar os músculos dos dedinhos, brincar, se divertir, interagir com o conteúdo, interagir com as pessoas e com o ambiente. Elas precisam de um método estruturado e sequencial que as ajude a entender o que está sendo ensinado e, mais do que tudo, elas precisam aprender. Então, eu fiz a coleção de livros do programa Alfabetização Fônica, pensando, é claro, nos meus filhos, mas também nas inúmeras crianças, nos inúmeros pais e professores que me procuravam pedindo ajuda para alfabetizar essas crianças. Pais, professores, psicopedagogos, tios, irmãos, parentes diversos me procuravam pedindo ajuda para alfabetizar crianças que tinham potencial para aprender, mas não estavam conseguindo desenvolver todo o seu potencial e, mais do que isso, estavam desenvolvendo traumas relacionados ao processo educativo. Métodos ruins ou a falta deles sufocam o interesse da criança pelo aprendizado. Nesse vídeo eu vou contar tudo para vocês sobre os livros da coleção Alfabetização Fônica, que é o programa de alfabetização que eu desenvolvi. O programa é composto por 4 livros que contêm tudo o que você precisa saber para iniciar e concluir todo o processo de alfabetização de uma criança. O primeiro livro do programa é o livro Vogais. Neste livro, a criança aprende tudo o que ela precisa saber sobre as 5 vogais, seus 8 sons, as 4 formas de grafar cada letra, compreende o princípio alfabético e é conduzida a entender o que são letras, sílabas, palavras. Lê e escreve suas primeiras palavras com as letras aprendidas. O livro 2, Consoantes. Nesse livro, a criança tem uma visão aprofundada de todas as letras do alfabeto, conhece o nome de cada uma, a sua sequência e tem também um conhecimento aprofundado a respeito de todos os sons fricativos e as letras que os representam. Em todos os livros, as crianças aprendem sobre os sons através de lindas histórias rimadas, com valores nobres e princípios cristãos. As histórias são inéditas e têm como objetivo não só tornar o ensino divertido e dinâmico, é claro, mas também transformar o som, que é uma unidade abstrata, em algo concreto e mais próximo da realidade da criança. Assim, a memorização do som e da sua correspondente gráfica, que é a letra, se torna muito mais bem aproveitada pela criança. O terceiro livro é o Consoantes 2. Neste livro, a criança vai aprender sobre todos os sons plosivos, nasais e suas correspondentes gráficas, ou seja, as letras que representam esses sons. E é claro, sem deixar nada para trás, ela terá a oportunidade de revisar tudo que já foi aprendido nos livros anteriores. Nesta fase do aprendizado, a criança já será capaz de ler e escrever sílabas, palavras e frases com todos os sons e as letras que representam esses sons que ela já aprendeu neste ou nos livros anteriores. O quarto e último livro é o Consoantes 3. O conteúdo deste último livro prevê o ensino de letras como L,
R e seus diversos sons, dígrafos, encontros consonantais, e tudo isso de uma maneira tão intuitiva e clara que torna o ensino muito fácil. Torna tudo muito claro, tanto para o instrutor quanto para o aprendiz. Neste último livro, a criança também revisa tudo o que aprendeu nos livros anteriores e aprimora suas habilidades de leitura, escrita, compreensão da leitura de palavras e de frases. E olha que legal, no final de cada etapa de ensino tem uma seção chamada desafio. Essa seção é composta por uma sequência de atividades e desafios, composta por comandos que a criança terá que executar, e assim o professor, o instrutor, o pai poderá avaliar o desempenho da criança no aprendizado daquela sessão especificamente. Eu dividi todas as atividades do livro em lições, para que você saiba exatamente a quantidade de atividades que deve aplicar por dia. No início de cada lição, tem a lista de materiais que você vai utilizar naquele dia. São todas coisas simples que podem ser facilmente encontradas na sua casa ou em uma escola. E aí, no início de cada atividade, eu deixei orientações escritas, explicando exatamente como você deve conduzir cada uma das atividades. E para facilitar ainda mais, em algumas lições eu deixei até links para você acessar vídeos com as minhas orientações sobre a forma correta de ensinar, de explicar para a criança a pronúncia de alguns fonemas. E como se não bastasse, eu ainda criei um grupo de suporte exclusivo para todos os que utilizam qualquer um dos livros do programa de alfabetização fônica. Para participar do grupo, basta clicar no link ou escanear o QR Code que vem nas primeiras páginas de todos os livros da coleção. Agora vamos falar sobre o design e sobre o conteúdo das histórias, porque isso também importa. Você já deve ter se sentido incomodado com o conteúdo de alguma história infantil, ou porque aborda algum assunto de maneira banal, ou porque o conteúdo da história vai contra as suas convicções e crenças. Isso já aconteceu comigo. Você já deve ter percebido também que as ilustrações estão cada vez mais feias, sem contorno, e o conteúdo cada vez mais histérico. Transmitem uma sensação de vazio e causam uma certa inquietação. Nos livros do meu programa de alfabetização, eu não deixei ponta solta, tem qualidade do início ao fim. Tanto no conteúdo didático, sua sequência, ilustrações e conteúdo transmitido nas histórias, tudo foi pensado para que o seu filho seja ensinado não somente sobre a leitura e a escrita, mas também para que ele desenvolva a capacidade de contemplar a beleza que existe em toda a criação de Deus. Que ele consiga valorizar a família, os amigos e também os estudos. A criança aprende a ler e escrever em um contexto de amor e de respeito, e tudo isso, é claro, permeado de muita alegria, muita brincadeira e muita diversão. E para fechar com chave de ouro, ao final de cada livro, a criança recebe um certificado especial que servirá tanto para motivá-la, como também para ajudar a guardar lindas memórias sobre o aprendizado das suas primeiras letrinhas.